Meninas, sejam bem-vindas no meu canal. E hoje vou estar falando sobre um pouco de compasso composto, tá bom? Tá aqui na lousa, todo mundo me cobrou teoria, quando é que eu vou dar teoria, então vai aparecer eu agora aí, pra vocês me verem, né? De faixa, toda colorida, mas enfim, vamos falar um pouquinho do compasso composto, tá? Então vamos lá. 6 por 8. Vem aqui, ó. Os números dos meus compassos simples são 6, 9, 12, 15, 21. Composto. Perdão, olha eu vou fazer errado. Os números do compasso composto são 6, 9, 12, 15, 21. Número do compasso composto. Aonde ficam esses números? Esses números ficam no meu numerador, número de cima. Então, fórmula de compasso, meu número de cima é o número 6. O 6 faz parte do compasso composto, numerador, tá? E o meu denominador? É a minha figura, aquele número que representa a figura. Então, nesse caso, o 8 indica cocheia. É lógico. Antes disso, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que o número 1 indica semibreve. O número 2 indica a mínima, tá? O número 4 indica semínima. O número 8 indica cocheia. E o número 16, que eu não vou colocar ali, porque vocês viram que a lousa tá só, sem espaço quase. Eu vou apagar alguma coisa para ajudar vocês na visualização. O número 16 indica a semicocheia, o 32 indica a fusa e o 64 indica a semifusa, certo? Esses são os números que representam as figuras. Onde eles ficam? No denominador, tá? O meu numerador é o número que é a quantidade, no caso, das figuras. Então, quantas figuras está pedindo no compasso? O número de cima indica a quantidade. Certo? Quantidade, qualidade. Qualidade, que sentido? Qual figura, quem é quem? Quantidade, que sentido? Quantas figuras são? Tudo bem? Então, eu analiso a forma de compasso a princípio. O que é o meu numerador e o que é meu denominador. O meu numerador, número de cima, indica a quantidade. O meu denominador, número de baixo, indica a qualidade. Que o 8 se enquadra aqui, na cocheia. Certo? O 8 indica a cocheia. Quantas cocheias estou pedindo no compasso? 6 colcheias. Tem tudo bem? Desenhei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 colcheias. Então, o compasso composto já entra isso como regra. Todo compasso composto, não importa se o numerador de cima for 6, 9, 12, 15, 21. Todo compasso composto, a minha subdivisão, ela é ternária. E o número de cima indica os movimentos que tem o compasso. Ok? Movimentos, não é tempo, tá? Não existe 6 tempos, 9 tempos, 12 tempos, 15 tempos e 21 tempos. Não existe. O que existe? Existe 6 movimentos, 9 movimentos, 12 movimentos, 15 movimentos, 21 movimentos. É o que existe no compasso composto. E tá aqui. Beleza, professora, mas se é 6 movimentos, 9 movimentos, 12, 15, 21, como que eu vou saber o tempo? Bom, o compasso composto, acabei de falar que a subdivisão é ternária. Portanto, eu preciso de 3 figuras para dar um tempo, certo? Desenhei aqui 6 colcheias porque o compasso está pedindo 6 colcheias, tá? Aí, 3 colcheias equivale a um tempo, porque 3 ternário casa, tá? Subdivisão ternária, então eu preciso de 3 figuras no compasso composto. 3 figuras para dar um tempo. Aqui são 3 semínimas, então é uma figura ímpar, se a gente for ver. 2 colcheias dá uma semínima, né? Deixa eu grudar aqui a cabeça da nota na haste. 2 colcheias dá uma semínima. Com essa colcheia que sobrou, virou ponto. Então, aqui deu uma semínima
pontuada. Deixa eu arrumar aqui pra vocês. Tudo ao vivo, hein, gente? Olha que chique. Deixa eu arrumar, pra vocês entenderem, pelo menos de 2 compassos, 2 fórmulas. Aí eu venho aqui, deu uma semínima pontuada. Por quê? 2 dá uma semínima, essa que sobrou virou o ponto de aumento. A colcheia vale a metade da semínima, por isso que eu coloquei ponto, tá? 3 colcheias equivale a uma semínima pontuada. Então, eu já descobri que a minha unidade de tempo, que é aqui, é a minha semínima pontuada. Beleza. Mas e a minha unidade de movimento? Partindo do princípio que eu falei, que o 6 indica os movimentos, então a minha unidade de movimento é o meu denominador do compasso composto, tá? Eu vou vir aqui, vou olhar minha forma de compasso e vou olhar aqui, ó, que número que representa o 8? A colcheia. Então, a minha colcheia é a minha figura que vale 1/3 no compasso e é a minha unidade de movimento. Então, quantos movimentos eu tenho no compasso? 6. Quem é a minha figura de movimento? A colcheia. Então, eu tenho 6 colcheias, um tempo é a semínima pontuada, eu tenho 6 movimentos. Então, quem é a minha figura de um movimento só? Ou a minha figura de 1/3 de tempo? 1/3 de tempo é a colcheia. Então, se eu perguntar, e 2/3 de tempo? 2/3 de tempo é a semínima. Por quê? 2 colcheias dá uma semínima. Agora vem uma outra coisa. E 3/3 de tempo? 3/3 de tempo vai ser a... Eu vou apagar aqui, depois eu coloco novamente, tá? 3/3 de tempo vai ser a minha semínima pontuada. Por quê? 3/3 são 3 figuras. Ou seja, se eu perguntar quem vale 3/3 de tempo ou quem vale um tempo, é a mesma resposta. Semínima pontuada. Tudo bem aí? Eu sou canhota, então para escrever é um problema. 1 tempo ou 3/3, 1/3, 2/3, certo? 1 tempo é a minha semínima pontuada. E 2 tempos? 2 tempos, eu vou pegar 2 semínimas pontuadas e vou descobrir quem é a única só figura que preenche esse compasso. Para mim descobrir a minha unidade de compasso. Semínima pontuada mais outra semínima pontuada dá uma mínima pontuada. Por quê? Deixa eu apagar aqui. Né? Vocês viram que o apagador meu é bem de última geração. Então, aqui vem semínima com semínima, dá uma mínima. Esse pontinho aqui é a colcheia. Colcheia com colcheia dá uma semínima. Eu vou pontilhar para ficar fácil. Colcheia com colcheia dá uma semínima. Portanto, eu posso representar como uma mínima pontuada ali. Tá certo? Então, aqui nós temos a mínima pontuada, que vale 2 tempos, porque aqui eu tenho 2 tempos. Então, no 6/8 eu tenho 2 tempos, 6 movimentos, subdivisão ternária, 3 figuras para dar um tempo, certo? E aí, vamos lá. A minha unidade de compasso é a minha mínima pontuada. A minha unidade de movimento é a minha colcheia, que é a figura de 1/3. E a minha unidade de tempo é a semínima pontuada. Tudo bem, então? Essa que tá aqui em azul, eu coloquei do compasso 6/8. Agora, nós vamos para o compasso 6/4. Por quê? Vou até mudar a cor. Colocar preto como tá na lousa. O 6/4 vai mudar quem? O denominador, certo? Vou apagar essa linha aqui, porque eu vou refazer com vocês. Então, vamos lá. O que nós combinamos? Aliás, o que nós aprendemos até agora? Aprendemos que o nosso denominador, ele indica a figura. Então, o número 4 é a semínima. E o numerador indica o quê? A quantidade. Quantas semínimas eu tô pedindo? 6 semínimas, certo? Então, eu desenhei 6 semínimas. Bom, essas 6 semínimas, ela é o quê? São os movimentos do meu compasso. Eu preciso de 3 movimentos para dar um tempo. Ou seja, 3 figuras para dar um tempo. Quanto vale cada figura? 1/3. Então, aqui eu tenho 6 colcheias,
6 semínimas, perdão. A mínima pontuada é a minha unidade de tempo. A minha semibreve pontuada é a minha unidade de compasso. E a minha semínima é a unidade de movimentos. Mas eu vou explicar isso para vocês direitinho, tá? Vou apagar, depois eu ponho de novo, calma. Vamos lá. Então, eu tenho semínima com mais uma semínima. Já descobri que dá uma mínima. Mas e quando tem mais uma semínima aqui? Como que eu faço? A minha semínima vale a metade da mínima. Então, eu venho e coloco um ponto de aumento aqui. Então, essa é a minha unidade de tempo. A minha figura que vale um tempo, certo? Apenas a semínima, ela é a minha unidade de movimento. Ou a figura que vale 1/3 de tempo. Se eu perguntar quanto vale uma semínima, tudo bem? Porque ela é minha subdivisão. Subdivisão o quê? Ternária. Preciso de 3 figuras para dar um tempo, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma mínima pontuada que vale 1, mais outra mínima pontuada que vale 1. E agora? Eu somo mínima com mínima, dá uma semibreve. Aqui é uma... Vou fazer bem gordinho para diferenciar. Aqui é o ponto. Quanto vale esse ponto? Ele é a semínima aqui e a semínima aqui. Semínima com semínima dá uma mínima. A mínima vale a metade da semibreve? Sim. Então, eu vou representá-la como uma mínima pontuada. Essa é a minha unidade de compasso. Uma única só figura que preenche todo o compasso, ok? Então, nós temos unidade de tempo, unidade de movimento, unidade de compasso. Pergunta-se, se uma semínima vale 1/3, quem vai valer 2/3? 2 figuras de 1/3. 2 semínimas vai dar uma mínima. E quem vai valer 3/3? 3 figuras de 1/3, que é a mesma coisa de um tempo. Vai ser a minha mínima pontuada. Pronto. Então, aqui, o que nós entendemos? 2 tempos, 6 movimentos, subdivisão ternária. Quem é a minha figura da subdivisão? É a semínima. Aqui, 2 tempos, 6 movimentos, subdivisão ternária. Quem é a minha figura de subdivisão aqui? É a cocheia, tá? Subdivisão ternária indica que a cocheia é a minha figura da subdivisão. Não existe, como eu falei para as irmãs, não existe 6 tempos aqui. Existe o quê? 2 tempos, subdivisão ternária, 6 movimentos, tá, Cris? E quando você vai explicar o 9, o 12, o 15 e 21? Aí na próxima aula eu explico isso. Mas a princípio, o que eu aconselho as irmãs fazerem em casa? 6 por 1, 6 por 2, 6 por 4, 6 por 8, 6 por 16, 32, 64, 64. Identificar quem é a unidade de tempo, a unidade de compasso, a unidade de movimento, a figura de 1/3, 2/3, 3/3, como que é a minha subdivisão, quantos tempos eu tenho. Então, assim, todos os binários serão 2 tempos, 6 movimentos, subdivisão ternária. E se fosse 9? O 9 seria 3 tempos, 9 movimentos, subdivisão ternária. E o 12? 4 tempos, 12 movimentos, subdivisão quaternária. E o 15? 5 tempos, 15 movimentos, subdivisão ternária, tá, gente? Ternária. E aqui também subdivisão ternária. 21, tudo é subdivisão ternária. Tudo é subdivisão ternária. Porém, aqui eu tenho 5 tempos, aqui eu tenho 7 tempos. 7 tempos, 21 movimentos. 5 tempos, 15 movimentos. 4 tempos, 12 movimentos. 9 tempos, 3 tempos, 9 movimentos. 6 movimentos, 2 tempos. Até eu me confundo. A gente tem que falar até meio lento, né? Pra mim não falar muito rápido. Então, nós temos 2 tempos, binário composto, ternário composto, quaternário composto, quinário composto, setenário composto. 6 movimentos, 9 movimentos, 12 movimentos, 15 movimentos, 21 movimentos. Todos são subdivisão ternária, ok? Para mim descobrir a minha figura de 1/3, fica a dica. Nos compassos compostos, todos os compassos compostos,
O meu denominador é a minha figura de 1/3. Bater a charada. Então, se for 12 por 8, o 8 é cocheia, 1/3. Se for 12 por 32, o 32 é a fusa, 1/3, tá? Para mim descobrir a minha figura de 1/3 no compasso composto, basta eu olhar o denominador na forma de compasso. Já descobri. A partir daí eu tenho que fazer os cálculos para descobrir quem vale 1. E o numerador do compasso composto não indica os tempos. Ele indica os movimentos. Pelo fato da subdivisão dele ser ternária, eu vou precisar de 3 figuras para dar um tempo. Tudo bem? Então, esse foi um resuminho mais ou menos da aula de compasso composto. Vou deixar aqui, vou tirar uma foto, né? E eu vou ver se eu posto lá na comunidade a foto da aula de teoria, tá bom? Bom estudo, quem gostou do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, tá? E até a nossa próxima aula de teoria.